E aí, pessoal, segunda-feira, 3 de abril de 2023, como é bom estar na mesma sala desses nobres companheiros para a gente falar da rodada de fim de semana dos campeonatos estaduais, para a gente projetar Libertadores da América. Eu, Fernando Saraiva, falo do Rio de Janeiro, o foco é no futebol carioca, mas a gente dá pitaco no futebol de todo o Brasil. Bob, aqui Flamengo saiu na frente, hein? Agora, muita gente ainda reclamando da escalação do Vitor Pereira. Imagina se tivesse perdido o jogo. Como é que está a história aí em BH, Bob? Diga lá. Aqui, no último segundo de jogo, o Hulk definiu e o Atlético aumentou a vantagem para o segundo jogo da final, né? E ainda assim o Atlético está reclamando um lance de pênalti que o Hulk perdeu. A coisa tá fervendo nos bastidores. E o Cruzeiro, hein? Tá querendo voltar para o Mineirão, depois que o Ronaldo disse que não voltava nunca mais. Tá querendo voltar. A gente vai falar sobre isso. Tudo muda, né? Tudo muda. Aqui tinha um favoritismo muito grande para o Palmeiras ser campeão paulista, né? Teve o primeiro jogo nesse fim de semana, nesse domingo, entre Água Santa e Palmeiras, e não é que deu Água Santa, o Palmeiras estava invicto, e a Água Santa foi lá e fez 2-1. E foi um jogo legal. E a gente pode pegar aquele slogan, né? O título do livro do Abel Ferreira, né? Cabeça fria e coração quente. Para as duas equipes, para o próximo fim de semana, vai valer isso. Será que vai estar muito mais agitado a Água Santa, acreditando que pode ganhar demais e subir no salto? Será que o Palmeiras se assustou demais? Vai vir com tudo e pode se dar mal? Tudo pode acontecer no próximo fim de semana, né, Caco? É verdade. Olha, no Rio Grande do Sul, um jogo muito interessante. Primeiro jogo de ida em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. O Caxias jogando muito bem, sai na frente. O Grêmio busca um empate. Confronto ainda em aberto, vamos falar muito a respeito disso e também da estreia do Internacional na Libertadores da América contra o Independiente de Medellín, jogo interessante para o Inter, talvez o principal adversário, juntamente com o Nacional. Bom, aí a gente vai colher as opiniões em geral, eu tenho a minha, mas vamos falar muito disso, desse meio de semana que para o Inter é importante, e o Grêmio de preparação para a final contra o Caxias, que é uma forte equipe, mas me parece que o Grêmio abriu uma boa vantagem com esse empate aí. É isso, meus amigos. Então a gente vai fazer assim, ó. Agora a gente vai primeiro falar dos estaduais e lá na frente a gente fala da Libertadores da América, porque tem as estreias de Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras e do Internacional. Alê, a pauta é o Campeonato Paulista, jogo 1 da final. Acabou a invencibilidade do Palmeiras em 2023 e acabou para o Água Santa. Mas é uma zebra danada. Mas se a gente olhar a campanha do Água Santa no grupo, na fase de grupos, estava no grupo do São Paulo, somou os mesmos 23 pontos, com a mesma campanha, a diferença é só o São Paulo ficou em primeiro e o Água Santa em segundo, a questão de saldo de gols. Depois elimina o São Paulo nas quartas e o Bragantino na semifinal, né? Nos pênaltis, né? Passou nos pênaltis, 0-0, 2 empates e passou nos pênaltis. E vou te falar ali, jogou bem o Água Santa, hein? Jogou, foi para cima, não teve medo, não ficou recuadinho para tentar... Não, jogou, e o Bruno Mezenga, hein? Rapaz, é o rei da zebra que você falou, é isso? O rei da zebra. Você sabe que o nome dele é Bruno alguma coisa rosa, né? Não tem nada de Mezenga. O Mezenga é um apelido, porque quando ele começou a jogar, tinha outro Bruno na escolinha de futebol que ele treinava. E o técnico falou assim, era a época do Rei do Galo, né? Do Rei do Galo, ó, Rei do Galo. O Rei do Galo é o Braço Reinaldo. O Rei do Galo é o Hulk. O Reinaldo é o Reinaldo, né? porra. É verdade. Mas hoje é o príncipe, então. E daí chamou ele de Bruno Mezenga na época e pegou, né? E ele já rodou bastante. Chegou a jogar no Flamengo, né? Ele começou no Flamengo ali. Eu lembro dele. Já fiz matéria com ele em 2005. Ele estreou... Mas ele foi campeão em 2009 também, não estava no time de 2009? Foi. Reserva lá daquele Império do Amor. Então jogou muito pouco. Jogou realmente. Muito pouco. Mas fala ali. Não, ele rodou bastante, jogou fora, enfim. Mas é um cara artilheiro, assim. Ele tem o faro do gol. Ele já foi artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Sempre está presente nos times de Série B. Já deve estar com um contrato para sair, né? O Água Santa acaba agora o Campeonato Paulista, o time se desfaz e volta só no que vem. Enfim, mas falando do confronto, né? Evidentemente que a gente falou aqui bastante, né? O Palmeiras segue sendo favorito para ser campeão, mesmo com o resultado adverso. Precisa fazer um gol para levar para os pênaltis, 2 para levar o título. Vai jogar no Allianz Parque, junto com sua torcida, que sempre lota o Palmeiras e empurra o time. E é um time que sabe vencer, né? O time é vencedor.
faz isso nesse ciclo de Abel Ferreira muito bem, talvez o que melhor faça no Brasil. Só que aquele negócio, favoritismo é até a bola rolar, né? Depois a bola rola, tudo muda. O que diferencia um grande time do outro? Eu acho que é a quantidade de erros, né? Qualquer esporte, o time melhor erra menos. Num confronto que errar menos vai conseguir vencer quando as coisas são iguais. Mas o time melhor, com melhores jogadores, ele vai errar menos vezes em várias funções. E não foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu muito gol no começo do jogo. Tanto que o Água Santa ficou meio acuado. Teve chance, Palmeiras, teve chance, Palmeiras, teve chance, Palmeiras. Não foi fazendo, tomou um gol. Tomou um gol e se foi empatar no segundo tempo com o Hendrick. E até um gol meio discutível, se estava impedido, não estava. O VAR deu que estava a posição legal, mas a imagem que aparece do VAR não é assim esclarecedora demais. Mas o que aconteceu? As duas equipes estavam com muitos problemas na saída de bola. Eles pressionavam aquela saída de bola tocando. Os dois times perderam bola ali. E numa dessas, o Bruno Mezenga apareceu livre, recebeu o toque na frente do Everton e fez o gol. E, aliás, o Everton vive uma grande fase, continua em grande fase, fez grandes defesas. Como é que fica o jogo para o próximo fim de semana? O Palmeiras segue sendo favorito, na minha opinião, porque tem mais time, vai jogar em casa, tudo que eu já falei. Mas o que muda no esporte é a relação de confiança que você tem, né? O Água Santa, como você bem lembrou, ele começa mal o Campeonato Paulista, aí ele emenda umas 6 vitórias seguidas, quando cai no mata-mata ele não perde mais para ninguém. É um time que entendeu o que o técnico fala, né, entendeu o formato de jogo e se predispõe a fazer aquilo religiosamente. E funciona. O time se entende. Não é um time com jogadores espetaculares, né, individualmente, mas coletivamente ele tem uma defesa ok, tem o meio campo ok, tem um ataque que tem feito gols. Então realmente virou um time perigoso. E só para lembrar, né, os dois times lembraram a final do ano passado, que foi Palmeiras e São Paulo. São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e tomou uma goleada de 4 no Allianz Parque. O próprio Bruno Mezenga, depois do jogo, lembrou desse jogo. A gente não pode ser como o São Paulo, que venceu o primeiro, achou que estava ganho e tomou uma trollada lá na segunda partida. E o Palmeiras tem essa confiança. A gente perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo e viramos, no Morumbi perdemos e viramos no Allianz. Então, está aberta, claro, né? O Água Santa mostrou que pode vencer, que tem como vencer, que tem como conquistar. Seria espetacular, né, para a história do futebol e para a história do Água Santa. Mas o Palmeiras é muito forte, tem os jogadores que sabem vencer. Tem o Abel Ferreira que trabalha muito bem, principalmente nessa coisa motivacional, né? Ele tem mostrado isso. Então foi muito legal, assim. A partida foi, como você disse, foi um bom jogo, com grandes expectativas, assim. Hora para o Palmeiras, hora para o Água Santa. Só que o Água Santa errou menos, né? Acredite se quiser, errou menos e aproveitou melhor as chances que teve. Olha, o Água Santa perdeu 2 jogos em todo o Campeonato Paulista. Na primeira fase, perdeu para o Palmeiras por 1-0 e perdeu para o Corinthians por 3-0. Quer dizer, só perdeu para grande e na hora H está indo bem. O Bob, você viu a entrevista do Abel Ferreira dizendo que se o Palmeiras não for campeão vai ser um vexame? Você concorda? Cara, eu acho que assim, vexame em esporte é muito relativo dizer, né? Porque eu acho que quando você fala isso, você diz respeito ao adversário, entendeu? Não acho que seria um vexame, acho que seria extremamente inesperado, mas em se tratando de competição não é vexame, não. Não é vexame, não. Eu acho que tem que respeitar o adversário. O Ale falou aí das qualidades do Água Santa. Não chegou por acaso à final do campeonato, tem qualidade para jogar e, de repente, encontra uma maneira de jogar contra um Palmeiras todo poderoso. Agora, eu estava pensando aqui o seguinte, você sabe quem está achando bom demais essa situação aí da vitória do Água Santa, não? É o pessoal do Tombense, lá de Tombos, porque o Tombense vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil e já estava pensando o seguinte, putz, não vai dar, cara, não vai dar, vai pegar o Palmeiras. E agora é o seguinte, já estamos, porra, de repente dá, né? O Tombense fez um belo campeonato mineiro. E aí, Cacô? Você acha que o Palmeiras ainda é muito favorito? Enfim, se o Palmeiras ganhar por um gol de diferença, é pênalti, por 2 gols é campeão, joga em casa, é gramado sintético, enfim. Pela organização do adversário, o time está bem amarrado. O Água Santa joga um futebol bem equilibrado. Esse é a grande força, né? Apesar de ter um ou outro jogador se destacando, a força é o processo coletivo.
muito bem organizado ao longo do campeonato, por isso essa consistência de resultados. Mas eu vejo que o Palmeiras dentro de casa já fez isso e pode fazer, bem lembrado pelo seu atacante aí, a questão do São Paulo, que em casa o Palmeiras é muito forte, tem tudo para confirmar o seu título, mas pode se atrapalhar em meio jogo. Me parece que o Palmeiras está mais atrapalhado do que em alguns outros momentos, perdendo peças importantes, que às vezes nessa hora vem a conta. Por exemplo, o Gustavo Scarpa faz muita falta. Né? Danilo. O Danilo também, exatamente, bem lembrado. Então, o Palmeiras sente falta desses jogadores nessa hora. E até porque se um Rafael Veiga um dia não vai bem, ou um outro jogador não vai bem, você precisa ter outros para suprir, aí sim, essa superioridade individual. Com relação à palavra utilizada pelo Abel, que seria um vexame, é uma coisa que nós podemos dizer, e eu acredito que sim, não desrespeitando o adversário. Eu acredito que é vexame por todo o orçamento que tem o Palmeiras, mas dá para usar uma outra palavra que já usei semana passada, que é mais decepção. O Palmeiras decepciona, a expectativa é que ele fosse campeão, não só em relação ao Água Santa, mas em todos as outras equipes, por mais que fosse a tradição do Corinthians, do Santos, enfim. Mas eu concordo com o Bob que saindo do técnico, isso não é legal, isso cria um desrespeito ao trabalho que está sendo feito pelo adversário, e é uma coisa pensando muito só no meio do Palmeiras, né? E não pensando que isso, de certa forma, ou certa forma não, claramente cria um desrespeito ao adversário. Mas eu vejo o Palmeiras com amplas possibilidades de ser campeão mais uma vez contra um adversário que aí sim tem muito para comemorar, mesmo que seja segundo campeão. Ele sim não será decepcionante. Dá para fazer festa como vice-campeão. Eu também acho um desrespeito, mas eu acho que o que o Abel quis dizer é que pelo investimento do Palmeiras, pelo momento do Palmeiras, pelos títulos recentes do Palmeiras, seria um vexame. Mas essas zebras acontecem. Vamos tentar lembrar de algumas aqui. Vamos lá. Flamengo e Santo André, Copa do Brasil. Vamos lá. Juventude de Botafogo. Paulista. O que mais, Bob? Fala aí. Ituano e Santos aqui. Campeonato Paulista. Cara, em campeonato estadual é um pouco mais que eu me lembro. Mais caro. É mais caro. O Caxias já ganhou do Internacional e o Caxias já ganhou do Grêmio e o Juventude já ganhou do Internacional estadual. Apesar que ali não é que seja, não é tão vexatório assim, mas para mim sempre vai ser. Hoje é. Mas em algum período, por exemplo, quando o Juventude tinha a força da Parmalat, era um outro Juventude. Era um Juventude de Série A, muito próximo desse Atlético Paranaense de uns anos atrás. Não esse de hoje, que é acima disso. Mas um Atlético Paranaense de uns 4, 5 anos atrás, o Juventude já foi daquele tamanho. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês querem acrescentar algo mais aí do Campeonato Paulista? Lembrando que a gente ainda vai falar de Libertadores, das estreias de Corinthians e Palmeiras. Eu quero ver se tu dá um palpite. Se tu dá um palpite para a final aqui, se alguém arrisca um palpite. Para a final de São Paulo? São Paulo? Eu vou cravar Água Santa campeão. Empate no Allianz Parque. Caraca! Pode ir para aposta, né? Vou até ver quanto tá o ódio. Seria uma grande história, né? A gente adora história, né? E essa seria uma grande história, seria um grande feito. Né? Seria mesmo. Eu acho que assim, não mudaria nada na vida do Palmeiras, né, para o campeonato. O Mano Menezes é que fala isso, né? Falou isso várias vezes, diz assim, campeonato estadual não vale nada, mas perde para você ver o que acontece. Ele está sentindo na pele. Então, pois está sentindo na pele. Então, mas eu acho que assim, o Palmeiras tem mais recursos, inclusive, para sair do que foi planejado para ser anulado pelo Água Santa, entendeu? Então, independentemente de um tom da arrogância, né, que o Abel possa ter colocado na sua declaração, possa ter falado sem pensar, né, no trabalho do adversário, mas ele certamente tem mais recursos. Então, eu acho que eu cravo no Palmeiras. Vamos ver. Cara, eu vou só voltar um pouquinho. Eu concordo com o que o Abel falou. E até gostei do que ele falou. Realmente é um vexame. A diferença é muito grande. É absurdamente grande. Em toda estrutura. Não dá para comparar. E não pode perder. Se fosse um jogo só, ok. Acho que daí acontece um dia. Mas em 2 jogos, não dá para perder. É vexame mesmo. Eu penso assim. Mas eu acho que não vai perder. Eu acho que o Palmeiras vai fazer 3-0 no Água Santa. E se fizer um gol no começo do jogo, vai ficar muito mais tranquilo ainda. Né? Eu acho que se configura
para ser um jogo de pressão muito grande do Palmeiras. O Água Santa vai ter que lutar muito para se defender. É o que eu imagino. Claro, estou falando tudo antes, quando a bola rolar pode acontecer tudo ao contrário, né? Vai lá o Água Santa corajoso, vai lá e faz um gol, se segura, e o Palmeiras na pressão, porque o torcedor do Palmeiras é chato, né? É muito chato. E o Bob falou um negócio, cara, perfeito, Bob, você é muito bom, concordo sempre contigo, de vez em quando também não. É que pro Palmeiras não muda realmente nada. Pro Palmeiras não muda realmente nada. Tem a Libertadores, né? 2015 o time vem ganhando. São quase 8 anos. Mas eu acho que não muda, mas que vai ter um barulho, vai ter. Nada. Vai ter a final pro Água Santa. Não, mas o que vai ter barulho é externamente, é o torcedor que é chato. É o corintiano, o Santista, São Paulo que estão secando, vão ficar na orelha. Mas internamente nem pode, cara. A Leila não vai lá cobrar os caras. Pô, não dá, não vão. Pô. Talvez isso aí faça o Abel cobrar mais os caras para frente, mas assim, criar assim, uma crise, eu acho que não se deve. Mas vê se eu tô errado. Não é a mentalidade do futebol brasileiro, né? Também tem isso. Vê se eu tô errado. O meu placar, acredito que seja 3-1 da Palmeiras, né? Dá. 3-1 Palmeiras. Acredito que sim. Pode ter uma certa dificuldade, mas acredito que é por aí. Mas vê se eu estou errado, só para concluir, para a gente mudar de assunto, se a questão do Palmeiras vencer o Água Santa, se ele não vencer, não tem o aspecto também de que o Corinthians já perdeu, o Santos nem se fala, e o São Paulo também, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando um não ganha, é o outro que ganha, ou que pelo menos chega, né? Uhum. Porque talvez o vexame do Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar, acaba ficando por último e é pior, porque ele chega na final, fez toda, e isso de torcedor também, né? Toda aquela corneta lá e chega na final também não ganha. Mas aí o Palmeiras, o que o corintiano vai falar, o pessoal do São Paulo vai falar, que é o que pega, né? Que pressiona, né? Não tem o que falar. São vários que não tem o que falar. Em outros estados, no caso do Rio Grande do Sul, é um só que fala do outro. Então, para mim, não pesa nada essa derrota do Palmeiras na final. Aí. A não ser que seja assim, uma avalanche, um chocolate do Água Santa. A gente não acredita que isso vai acontecer. Né? E se fosse o São Paulo na final? Tudo, vamos dizer assim, o Palmeiras caiu lá atrás, como o São Paulo caiu. Mas se fosse o São Paulo e Água Santa, aí sim ia ser uma crise danada. Porque o momento do São Paulo é totalmente outro. Boa. Olha só faltou o placar do Bob. O Bob falou que o Palmeiras ganha, mas não falou o placar. Eu falei empate, o Ali falou 3-0 e o Capo 3-1. Fala aí, Bob. Cara, eu vou acompanhar esse 3-1 aí. Vamos ver. Então tá. Quem acertar ganha uma paçoca aí, oferecimento aí do linha de 4. Paçoca de rolha. Tá? Vamos falar. A pauta é... Alô, Linha, a pauta é... Final do Campeonato Carioca, primeiro jogo, Flamengo 2-0. Quando saiu a escalação do Flamengo, meu WhatsApp parecia que explodia, os flamenguistas alucinados, preocupadíssimos, o Vitor Pereira enlouqueceu. Enfim, o Fluminense começou melhor o jogo, teve uma chance clara com Arias. Caco, volta aí, rapaz. Onde é que você está, cara? Para de apertar o botão. Não, deu uma piscada aí, aqui. Deu um negócio errado aqui. E aí uma chance clara com Arias, o Cano entrou 2 vezes em impedimento ali, em boas oportunidades. E aí teve ali a parada técnica, o Flamengo melhorou um pouco, equilibrou. E aí conseguiu ganhar, mas sem muito brilhantismo, viu? Agora o Ayrton Lucas está desequilibrando. Já vou botar na mesa aqui 2 questões para a gente debater. Então vamos lá, por ordem, já que eu falei do Ayrton Lucas. Vocês acham que ele está merecendo já uma chance na seleção? Porque se a gente parar para pensar, ele está jogando bem, né? É uma posição carente. Quem que tem? Tem um Alex Telles, tem um Renan Lodge, tem um Alexandro... Mas eu não vejo ninguém assim. O Arana que se machucou, né? Mas o Arana vai demorar um pouquinho mais para voltar, né? O Ayrton Lucas começou em Xerém, no Fluminense, foi para o futebol da Rússia. Rússia ou Ucrânia, acho que é Rússia. Cara, é um jogador interessante, hein? Eu gosto, viu? Eu gosto da ideia. É interessante, muito habilidoso, jogador que consegue recompor bem. Mas o lateral moderno que vai para cima, que dribla, tem drible, consegue criar tem velocidade, cara. Muita velocidade e personalidade. Tem muita personalidade, chama para si. Interessante, tem perfil para a seleção brasileira. Agora é a hora, né? Agora é a hora da seleção começar a buscar novos nomes, ainda mais para as laterais. Eu via na Copa as laterais da seleção brasileira ainda com uma certa fragilidade. Eu não via como ponto forte da seleção as laterais. Achava, assim,
nada demais, nada de espetacular dos anos que a gente teve laterais campeões do mundo. Tá faltando esse nível ainda. Se ele vai chegar lá, não sei, mas acho um ótimo nome. Eu acho que assim, talvez seja o setor, né, de campo na seleção brasileira que ainda está mais em pauta, assim, né? Vai aparecer, quem vai chegar, tem algum menino, tem uma revelação, né? Tem alguém que está vindo da sub-20, tem alguém crescendo. Agora, toda essa discussão, ela perde sentido enquanto a gente não souber quem é o treinador, né? Qual é o estilo de jogo, qual é a formação, se ele gosta de lateral que faz mais diagonal, é um cara que corre mais perto da linha, ou é o cara que faz a linha de 4, ou é o cara que joga mais como ala. Aí a gente pode começar a pensar em características de jogadores, né? Individualmente, eu acho que o Ayrton tem possibilidade, sim, é um jogador que está crescendo muito nesse sentido, mas eu prefiro discutir isso quando a gente souber qual é a ideologia de jogo do cara que vai comandar o time. Não vai ser o Ramon Menezes, né? Não vai ser. Até por conta de como é que foi o jogo contra Marrocos, né? Sobre o Ayrton, eu acho realmente que ele vai para a seleção. A próxima data FIFA é de 12 a 20 de junho, né? Em junho. Então, já vai ter começado o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que daí ele vai, né? Tô aqui, ó. Olhem para mim, né? Vai pedir passagem, como tem pedido pelo Campeonato Estadual. E eu acho que tá na hora, né, de assumir aí esse comando técnico da seleção alguém. Vai ser esse, né? Exato. Por mais que eu acho que assim, não tem problema, tal, mas também ficar enrolando. A seleção brasileira tem que se mexer logo. Mas eu acho que é um baita jogador. Eu acho que é um jogador que merece, sim. Só que a gente também tem que lembrar que nós fomos, né, mal acostumados nas últimas Copas, né? A gente começa pegando Cafu e Roberto Carlos, que jogaram, 3 Copas seguidas, né, 4. Daí a gente tem Jorginho e Leonardo um pouquinho mais para trás. Enfim, e daí dá esse ato. Jorginho, Leonardo e Branco, depois Leandro e Júnior. Leandro e Júnior é sacanagem. Carlos Alberto, aí você vai chegando lá para trás. Então, daí vai ficando pior a situação, né? E a gente ficou mal acostumado realmente, que a gente via os nossos laterais como os maiores do mundo. Cara, eu sempre fui muito fã do Marcelo, assim. Achei que ele representou bem o lado esquerdo. Representou. Foi um grande jogador. Eu gosto do Marcelo também. Não, em Copa não fez. A gente jogou 14 e 18, não foi? Foi bem, não. E o Daniel Alves tem o seu valor também, em algum período, né? A gente também. tem que valorizar como jogador. Como jogador, exatamente. Como cidadão, já não dá para falar, né? É claro, assim, esquece o assunto fora campo, né? Essa última imagem dele, que tá de fato muito ruim, mas assim, a gente já ficou com com aquela dúvida de dizer, será que o Tite tinha que ter levado o Daniel e quando precisou de um lateral direito não botou o Daniel para jogar, né? Então a gente realmente vê aí o tamanho do espaço que tem para ser conquistado, especialmente na lateral direita. Olha só, eu acho que a final do Carioca ainda está em aberto. Assim, a desvantagem do Fluminense agora é muito grande, né? O Flamengo pode perder por até um gol. Agora, o que eu queria debater com vocês é o seguinte: o Vitor Pereira ele está agora fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Então, deixou o Everton Ribeiro no banco, começou com o Matheus França do lado direito, está jogando com 3 zagueiros, está usando o Cebolinha pela esquerda, mas mais por dentro, porque ele deixa o corredor para o Ayrton Lucas. O Cebolinha, até no gol do Ayrton Lucas, a jogada é do Cebolinha, ele está por dentro e toca para o Ayrton Lucas. Deixou o Gabigol no banco, justificando que ele estava com um probleminha no adutor e tal. Mas era uma final de campeonato. E escolheu o Pedro. Aí vem o Gabigol dizendo, depois, em entrevista coletiva, que gostaria de voltar a jogar na posição que ele atuava, como centroavante de referência. Bob, como é que você está vendo tudo isso que o Vitor Pereira tem feito? Você acha que ele está no caminho certo? Cara, eu acho o seguinte, ele está numa situação em que ele precisa se abraçar às convicções dele, porque as críticas são tão grandes, a desconfiança é tão grande, a pressão é tão grande que é aquela história assim, olha, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque se eu perder, pelo menos eu perdi acreditando naquilo que eu estava fazendo.
e não ouvindo o que os outros estavam fazendo, né? Eu acho que tem uma certa coerência nisso, tem uma certa coerência. Especificamente com relação ao duelo aí entre o Pedro e o Gabigol, a gente sempre tem esse ponto de balança que a gente diz assim, até onde o comportamento fora, até onde o relacionamento, até onde a forma como ele se encaixa no grupo pesa a favor de um ou contra o outro, entendeu? Porque, assim, como característica de finalizador, eu gosto muito do Pedro, cara. Acho ele genial, assim, absolutamente genial, entendeu? E pode funcionar. Tava vendo a escalação aqui, né, com os 3 zagueiros, né, o Ayrton saindo mais pelo lado esquerdo, o Cebolinha vindo, e o Matheus França, e o Pedro lá como referência. Eu acho um time, assim, taticamente bem montado, né? Tem uma boa ideia por trás. Agora, a minha preocupação, a minha dúvida com relação ao Flamengo do VP é quanto ele vai conseguir controlar esses jogadores a ponto deles jogarem de uma forma que ele julga convincente, entendeu? Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, será que ele vai ganhar a confiança desses caras? Sim ou não? Então, deixa eu só fazer um ping-pong. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta, mas vamos lá. Se o Vitor escolher um atacante de referência apenas, Ale, quem você acha que deve ser? Gabigol ou Pedro? Pedro, para jogar na referência tem que ser o Pedro. Cacô, o Cebolinha está jogando, teoricamente, na função do Arrascaeta, que está machucado. Sim. Você acha que o Arrascaeta corre risco de perder a posição para o Cebolinha? Olha, acredito que não, mas pelo que o Vitor Pereira está colocando, tem uma questão de intensidade, e isso tem a ver com a questão física. O Arrascaeta joga demais, é o melhor jogador do Flamengo. Não só na posição, como tecnicamente o melhor jogador. O Pedro concorre com isso também, outra posição, para ser o melhor jogador tecnicamente na sua posição. Então dá para jogar com os dois. O que é interessante, que se a gente for voltar no passado, por peças, só para fazer uma análise em relação a isso, o Vitor Pereira achou um time, pelo menos nesse jogo, sem os 4, digamos, os 4 mosquiteiros, os 4 principais jogadores daquele Flamengo. Um tá machucado, que é o Bruno Henrique. O Arrascaeta também. O Bruno Henrique há mais tempo. O Gabigol no banco, né? E o Everton Ribeiro também. Aí eu tentei ver o que há em comum entre esses jogadores. Ou é lesão ou falta de intensidade. O Gabigol entrou no segundo tempo e me parece que ele pode voltar ao time numa formação interessante em que o Felipe Luiz vira terceiro zagueiro e aí sim o lado esquerdo fica muito forte. É interessante quando ataca. Eu quero ver esse time ser mais atacado com ele ali como zagueiro. Uma coisa é o time vencendo o jogo e tá propondo. Mas a tua pergunta, bem objetivamente, eu não vejo o Cebolinha em condições no mano a mano, tecnicamente, de ultrapassar o Arrascaeta. Mas na estratégia do técnico, e o Bob pegou um ponto muito interessante, que se ele está mesmo na sua convicção, ele está no caminho certo, mesmo que não o caminho certo para dar certo como time de futebol, mas no que ele tem que fazer, ele tem que colocar a convicção dele, ele não pode ficar ouvindo o que estão falando aí, escalar o time para a torcida, ou para a imprensa, ou para até dirigente, tem muito dirigente que enche o saco, vai lá no técnico e fica querendo dizer o que ele quer fazer. E até também. O aspecto, também, os próprios jogadores, mais ainda. E se está dando certo, funciona a mecânica de jogo, certamente os jogadores vão estar a favor dele. Porque é a primeira vez que eu vejo o Gabigol no banco aceitando o banco. Ou seja, tem algo do Vitor Pereira que ele entendeu. Mas pelo menos tá. Pelo menos por enquanto. Mas não teve piti. Com o Rogério ele dava piti, com o Domenech dava piti. Ou é também um amadurecimento do Gabigol, que está amadurecendo também no próprio Flamengo, entendendo a condição de ídolo, camisa 10, tudo isso, o jogador tem o direito de amadurecer. Quanto mais velho, mais sereno a pessoa acaba ficando, né? E para o jogador vale o mesmo. Você falou aí do Everton brigando com o Arrascaeta, cara, eu acho mais fácil ele tirar o Matheus, por exemplo, e colocar o Arrascaeta e o Cebolinha para jogarem juntos, do que tirar o Cebolinha. Porque entendeu? O Cebolinha ele rende melhor pelo lado esquerdo, né, Bob? Então, mas eu já cansei de ver o Arrascaeta jogando pelo lado direito.
Entendeu? Então, ele manteria essa estrutura e quem sai do time é o Matheus, eu acho. Eu acho que é muito questão de circunstância, porque se o Fluminense faz aquele gol com o Arias lá no comecinho do jogo, cara, ia desmantelar o time do Flamengo. Ia desmantelar, porque não ia dar nada certo. Ele joga com 3 zagueiros porque ninguém marca no Flamengo. Ele não tem volante de marcação. O que ajudou os 3 zagueiros foi ao Ayrton Lucas, que podia atacar com mais tranquilidade e não ter tanta pressa para voltar. Então ele faz essa proteção toda ali na frente e deu certo. O Gerson não marca ninguém, cara. O Gerson é um bom jogador, mas ele não aguenta, ele não marca ninguém. O Thiago Maia, ele fica correndo atrás, assim, eu acho que ele tá correndo errado, sabe? Me preocupa muito a questão de marcação. É que o time, quando tem a bola no pré para frente, consegue se virar. O Cebolinha é um jogador perigoso, ele chuta muito, ele encontra buraco, ele é muito rápido, né? Aquele menino que entra, o Matheus, né? O menino mais novo que entra de 18. Matheus França. Tá jogando França. Tem o Mateuzinho e o Mateuzão. Não, o outro, não, o Mateuzinho é lateral, né? Tem o Matheus França que começou e tem um outro Matheus que me foge o sobrenome agora, que é muito bom também. O Matheus, menino que joga mais para frente, ele é bom jogador, ele acelera o jogo e tal, assim. Então, eu acho que foi muito para a circunstância que deu um negócio. Que para mim, do que eu vi o Peixe trabalhando aqui em São Paulo no passado, ele é um técnico meio pardal. Só para lembrar, assim. Acho que é o Gonçalves, né, Matheus? Gonçalves. Maravilha. Ele é pardal mesmo. Ele parece que ele quer fazer assim, ó, tá vendo? Eu vou inventar isso aqui, vai dar certo. Vai falar assim, tá vendo? Eu não disse para vocês, era assim. Me parece o tempo todo ele tá querendo arrumar uma forma, assim, de surpreender e tal. Vem comigo que você merenda. Tem muita questão assim do Gabigol pedir para voltar a jogar na posição e entender nesse primeiro momento que o Pedro tá ali, ele vai jogar ali, eu tava jogando em outro, não posso voltar. Beleza, é verdade, mas o Gabigol falando isso tá criando um problema, teoricamente. Sim, ele vai armar a saída dele, porque ele vai começar a reclamar. Essa maturidade do Gabigol dura só mais até o próximo fim de semana. Então, esse aqui é o ponto, eu gosto, né? Precisa ver, porque tem, assim, tem muita coisa que acontece nos bastidores e que vão movimentando esse tipo de coisa, né? Quando o cara já começa a falar assim, porque eu me sinto mais confortável jogando aqui, não está funcionando e tal. Das duas, uma. Ou ele está criando um clima de vestiário já para deixar tenso para o treinador, ou ele já está cavando uma saída. Entendeu? Já tem uma conversa, o Gabigol não está feliz no Flamengo não, hein? Vamos lá conversar com ele e tal. Aí já vem o empresário, já fala não sei o quê, já levanta. Olha aí. Né? Já vimos não muito esse filme, né? Não estou dizendo que é isso. Mas, assim, a gente tem tempo de estrada suficiente para dizer que isso existe ou não? Claro que sim. Com certeza. Esses caras se armam de várias formas, até para não sair mal para a torcida. Tá passando recado, né? Tá passando recado. Ele é um ídolo gigante no Flamengo hoje em dia. Ele é gigante. Ele não tem que dizer isso. Ele não tem que dizer isso na entrevista que ele dá. Ele tem que dizer isso pro treinador. Claro. Sozinho, lá no vestiário, depois de um treino. Entendeu? Ao dar a entrevista para um jornalista, seja de onde for, de qualquer emissora, da Flá TV, claro que ele está passando recado, né? Quer acrescentar alguma coisa, Cabo? Você falou um pouco sobre esse assunto. Não, é só a questão pelo aspecto do professor Pardal, ele pegar aquele gancho do Alê. Eu gosto do cara que dá uma de professor Pardal, mas o problema é quando fazer isso. Né? Eu acho interessante buscar novas táticas, novos sistemas, mas o que está dando certo, tu mantém aos poucos, tu tem que pensar ainda mais no futebol brasileiro, que o Flamengo até tem grupo para isso, mas não pode ficar inventando muita escalação ou muita troca, não que seja... Aí fica aquele laboratório em meio a um campeonato estadual e tu tá precisando do resultado. Tem que acordar, às vezes, um técnico que vem de fora, que no Brasil isso é muito importante. Se já não ganha uma Supercopa, se já não ganha uma Recopa, se já não ganha um estadual, começa o ano, não ganha nada. O Flamengo não ganha nada com esse técnico. Simploriamente, esse vai ser o resultado do que as pessoas vão falar. A manchete é essa. Vitor Pereira não ganha nada no Flamengo. Disputou 3 finais, não ganhou nenhuma. Tá, mas e dentro de campo? O que melhorou? Isso não vai ser visto. Então deixa mais para frente, faz gradativamente esse tipo de coisa. Mas eu gostei daquele sistema do segundo tempo, é a primeira amostra, o segundo tempo do Flamengo, algumas movimentações e do que vi, achei interessante, mas o Alê acho que pegou bem. Uma coisa é se a bola entra, se o Fluminense começa na frente, a instabilidade emocional já ia, podemos usar a expressão, degringolar tudo, né? Mas, enfim, gostei do que eu vi do Flamengo, mas não dá para inventar demais, apesar de eu gostar de
de um professor Pardal de vez em quando para algumas coisas novas, para a gente até criar discussões aqui, Saraiva. Partiu Minas Gerais ou querem acrescentar algo? Não, vamos para BH. Minas? Lugar Bob, melhor não há. Não há. Ei, adoro BH, saudade de BH. Olha aqui, para mim, o melhor jogo de todas as finais dos estaduais aí foi América Mineiro 2, Atlético Mineiro 3. Vários golaços, Benítez fazendo 2 gols, Hulk perdendo pênalti, polêmica de invasão na hora do pênalti, que deveria ter voltado, e o Hulk, de novo, protagonista, foi lá e resolveu a parada, Bob. O detalhe é que é o seguinte, o América hoje tem um time muito mais organizado. O Cudê ainda não conseguiu achar a melhor forma do Atlético jogar, ainda depende muito de rompantes, né, de genialidade, especialmente do Hulk. O Hulk fez talvez um dos seus piores jogos, se a gente pegar, né, o jogo inteiro. Muito difícil, estava muito bem marcado, estava difícil de jogar e tudo mais. Só que um cara como ele, quer dizer, perdeu o pênalti, né? Ainda teve perdeu o pênalti. Mas o Bob é engraçado quando a gente fala perdeu o pênalti, mas o Cavicchioli também. Não, a defesa foi muito boa, verdade. Aliás, assim, tem 2 momentos de goleiro nesse jogo. Assim, o primeiro foi o gol do Benítez, né? Aqui o Everson foi assim, de um jeito muito estranho. Aí tem muita gente que diz assim, pô, foi um frangão, e tem muita gente que diz assim, não, a bola fez uma curva absurda. Eu acho o seguinte, e gosto do Everson pra caramba, acho ele um ótimo goleiro. A bola fez uma curva, mas não foi tão absurda assim. Não foi uma bola do Roberto Carlos contra a França, entendeu? Nelinho. Não foi a bola do Nelinho contra a Itália, sacou? Ela fez uma curva, mas ele passou muito do ponto. E aí, enfim. Mas foi um belo chute do Benítez, realmente, que está fazendo uma temporada fantástica com o América. Que coisa, né, Bob, o Benítez, né, cara? Que coisa, né? Eu lembro dele no Vasco ele foi bem. Pô, no São Paulo foi muito mal. E no América tá bem, né, Bob? No Grêmio foi muito bem, cara. O Mancini achou um jeito para ele jogar, onde ele ataca espaço e ele recebe essa bola sempre com um tempo para pensar no jogo. Ele é um jogador raro no futebol brasileiro hoje, né, que é o camisa 10. Ele faz o problema dele, eu acho que era físico, Bob. Ele estava sempre meio gordinho. Então, como é que ele está agora? Tá inteiraço. Então, pronto. Bola ele tem, né, Bob? Até porque se for comparar ele... E ter tranquilidade. Com o Aloysio, aí ele tá, tipo, maratonista, né? Isso tá enorme. Mas tá metendo gol. Não compara com o Walter, o atacante aquele, lembra? Aí também não, pô. Walter era... Eu gosto do Walter, jogava muita bola. Não, também gosto. É uma pena. Uma pena, que jogador, cara, que desperdício. Só um parênteses. Mas eu citei o Luiz, porque o Luiz tá desempenhando bem, né? E tá fazendo jus ao alcunha de boi bandido, assim, né? Ele tá meio grandão. Mas o detalhe é o seguinte, o América tá com um time muito bem montado. O América estava invicto até o jogo contra o Atlético, né? Invicto na temporada. Então, tomou 2 gols e foi atrás do resultado, né? E estava segurando o jogo ali no 2-2. Lembrando que, assim, a vantagem de 2 empates é do Atlético. Né, o Atlético pode ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Então, estava no 2-2 até o último segundo. E aí, no último segundo, aquela tabelinha ali do Paulinho com o Hulk, e o Hulk faz o gol, aumenta essa vantagem do América. Agora, acho que está aberto. O jogo vai ser no Mineirão. É claro que o torcedor do Atlético vai estar muito mais presente, né, até porque o público foi muito ruim no primeiro jogo, 7.000 pessoas apenas. Teve, inclusive, um incidente que o presidente do América, ele deu 300 ingressos para a federação passar para convidados, a federação passou para a torcida do Atlético, e a torcida do Atlético ficou em cima da torcida do América, jogando coisa na torcida do América lá embaixo, enfim. Deu uma confusão danada. Depois ele disse, olha, me sinto ludibriado e tal, pediu desculpas e tudo mais. Então, mas eu acho que dentro de campo ainda tem muita coisa para acontecer. A vantagem do Atlético é enorme, mas acho que o América tem possibilidade, sim, de fazer alguma coisa. Não é a diferença Palmeiras Água Santa, não seria nenhum vexame, não é nada disso. O América hoje é um time muito mais organizado, inclusive até do que o Cruzeiro, por exemplo. Pois é, isso que eu ia perguntar.
Hoje o América está à frente do Cruzeiro, em termos Tá de time, não de instituição, aí é outra discussão. É não, time, né? O time está na frente, né? Não, está muito à frente. Primeiro porque já vem um time do ano passado com o Mancini já, assim, desde que ele voltou do Grêmio, já organizando, já pegando peças, né, achando valores importantes, modo de jogar. E o Cruzeiro se perdeu completamente quando o Pessolano avisou lá no final do ano que queria ir embora. E aí os caras falando, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Óbvio que o vestiário sabia que ele não queria ficar. E eu acho que aí perdeu a confiança naquilo que ele estava falando. E daí o resultado do Cruzeiro no campeonato estadual. O Pepa chegou agora e está conhecendo os jogadores, está conversando, está vendo o que ele pode. Por mais que ele chegue dizendo, né, trazendo aquele discurso, que não, eu estudei muito o time antes e tal, até que o Abel Ferreira falou isso, né? Escreve isso do livro dele, inclusive. Não, com 3 dias eu já conhecia todo mundo. É muito difícil isso acontecer. Então, ele até o dia da estreia contra o Corinthians, estou falando do Cruzeiro, que estreia contra o Corinthians, ainda tem uma aguinha para rolar aí uns 15 dias, o Cruzeiro ainda vai demorar um pouquinho para se acertar. O América não. O América acho que não vai mudar tanto para o Campeonato Brasileiro. Atlético também acho que muda um pouquinho, né? O Alan está machucado, contratou um volante agora. O argentino estava no Mallorca, né? Eu comentei alguns jogos do Mallorca. Ele não era muito titular, não, mas é um bom jogador, porque o Mallorca tem um time muito arrumadinho, ganhou inclusive do Real Madrid. O Alê, desculpa te cortar, Bob, mas enfim, Alê, quer acrescentar alguma coisa, Alê? Alguma pergunta para o Bob, algum comentário do Mineiro? Temos que falar da venda também do Arthur, né? Mas diga lá, Lê. Não, eu queria perguntar para o Bob, porque ele, na manchete dele, ele falou que o Atlético estava reclamando com a federação, apesar da vitória. O quê? É que é o seguinte, na hora que o Hulk foi bater o pênalti, um jogador do América invadiu a área. E aí o Hulk, quer dizer, o Cavicchioli fez a defesa. Então eles estão alegando o seguinte, não é um absurdo, tinha que ter batido de novo e tal. Mas sabe aquela reclamação que é só para encher o saco? Tipo, mas só deixa eu te perguntar uma coisa, só aproveitando, né? Só para encher o saco, porque o time ganhou, enfim. Mas a Federação Mineira não falou que errou de verdade naquele pênalti do Everson contra o Atlético lá? Não teve isso? Teve. Sim. Eles não inclusive, falou nada, para mim. Né? Não, nosso programa. Que pena, né? Eu perguntei, né? Foi no primeiro programa que ele fez, o Juliano Lopes Lobato, e falei, o que a comissão de arbitragem achou? Falei, achou que ele errou, mas ali a decisão do campo foi essa, então a decisão do campo. Tanto que afastaram o cara, né? Foi afastado, né? Foi afastado o árbitro. Mas é uma reclamação que eu acho engraçada, é só para marcar presença, assim, para dizer, olha só, nós estamos olhando, como se fosse necessário, né? Como se fosse uma coisa assim. Oi. E o Arthur? Revelação, lateral, seleção sub-20, tendo para a Alemanha, né? Bayer Leverkusen. Exatamente. O Arthur é o seguinte, ele é um ótimo, um excelente jogador. Ele frequenta categorias de base da seleção brasileira, já desde muito novo, né? A gente também já viu muito essa história, assim, né? Do cara que ele ganha uma convocação para a seleção brasileira e no dia seguinte ele é negociado para o exterior. Não estou dizendo que é o caso, porque ele realmente merece uma chance, é um menino um potencial muito grande. E acho que o América perde, vai ganhar financeiramente, não sei se com o dinheiro que entra consegue trazer um jogador da mesma estirpe, consegue trazer um jogador com tanto potencial, mas seria uma maldade para o próprio Arthur se o América o segurasse agora. Então ele vai, o América continua tendo um percentual aí importante do passe dele e vai continuar ganhando dinheiro com ele durante um bom tempo, se ele realmente se tornar um jogador na Europa, porque a gente também já viu essa história acontecer muitas vezes, sai daqui uma grande promessa e às vezes não funciona. Mas eu acho que ele vai... Eu só acho o seguinte, fisicamente, talvez para ele fosse melhor pegar uma liga mais leve, entendeu? Pegar um campeonato francês, pegar um campeonato, sabe? O jogo... O francês também, os caras descem a linha lá na França. É melhor o campeonato espanhol, português. É uma coisa assim. Agora, português é bom. Agora no alemão, ele fisicamente ele vai ter que crescer muito, ele vai ter que ficar muito forte. Porque fisicamente ele é fininho, entendeu? E ele vai ter que crescer um pouco fisicamente para jogar no alemão.
Vem cá, passamos a régua já no Campeonato Paulista, no Carioca, nos assuntos de Minas. Partiu o Rio Grande do Sul. Tem um assunto de Minas aqui que é muito importante. O do Cruzeiro, vai lá. Que é o seguinte, vocês todos se lembram que o Ronaldo disse textualmente, não tem mais conversa com a Minas Arena, o Cruzeiro não joga no Mineirão esse ano, vai jogar no Independência, vai jogar em Cariacica, vai jogar em Brasília, mas não joga no Mineirão. Pois bem, acontece que a base de sócio-torcedores do Cruzeiro despencou, saiu de 70 e poucos para 58 mil, alguma coisa assim. Por quê? Obviamente, o que o sócio-torcedor quer? Que ele quer ter acesso ao estádio. E se o time está jogando num estádio que só cabe 20 mil pessoas, né, ele não se sente motivado para ter. Esse eu acho que é um dos grandes casos. Outra questão, o Cruzeiro não conseguiu ganhar um jogo como mandante no campeonato estadual. Então a pressão para o Cruzeiro ter uma casa é muito grande. Então, para não ir o Cruzeiro direto na Minas Arena, para não ficar aquela coisa assim, né? Fui conversar com você, o que o Cruzeiro fez foi buscar a intermediação do governo. Então, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, foi lá conversar com o secretário de esportes, com o governo de Minas, e disse, olha, conversem com a Minas Arena, ver se tem uma flexibilização aqui, assim, ali e tal, para chegarem no acordo. E acho que vão chegar. Em um determinado momento, alguém vai falar assim, tá bom, beleza. Porque mesmo que a Minas Arena não dê prejuízo em hipótese alguma, porque pelo contrato da Minas Arena, desculpa estar me alongando, mas pelo contrato da Minas Arena, quando o estádio não consegue chegar a um valor de superávit dentro do mês, o governo do estado cobre essa diferença, porque a Minas Arena pagou a reforma do Mineirão. Então, mesmo que essa operação nunca seja deficitária de verdade para a Minas Arena, como imagem para o grupo, é muito ruim não ter jogos de futebol no Mineirão. E a gente vai falar assim, o Mineirão virou uma grande casa de espetáculos, né? Um parque de diversões, mas não é mais um estádio de futebol. Então, eu acho que eles vão chegar a um acordo e o Cruzeiro vai voltar para o Mineirão brevemente. Vai ser bom para todo mundo, né? Partiu Rio Grande do Sul. Partiu, cara? Vamos lá. Deixa eu pegar o Shima. Pega o Shima. Um dia é mais tarde. De vez em quando é mais tarde. Jogo na Serra Gaúcha, Caxias 1, Grêmio 1. Rapaz, o goleiro do Caxias, Bruno Ferreira, pegou até pensamento, hein, Caco? Um duelo com o Soares, né? Foi legal o duelo com o Soares, né? A propósito, eu estava pensando quando eu ia falar do Campeonato Mineiro, enfim, que como o Hulk é importante para o Atlético Mineiro, até quando, assim, se não deu certo, ele também errou pênalti, se dá certo, ele resolve. E o Soares é meio que isso no Grêmio, né? Talvez eu não vejo no futebol brasileiro outros personagens assim, só que o Soares ainda, não a qualidade do futebol, ele está buscando isso no Grêmio ainda, porque os companheiros, ele depende do grupo, enfim, e ele não está conseguindo resolver nesses jogos, e está dependendo demais, tanto que o gol foi feito pelo Vina, mas tem jogada do Soares. Então o Grêmio estava muito equilibrado no jogo, mas o time do Caxias é muito organizado, e estava melhor no jogo. O time do Thiago Carvalho em casa, impressionante. Se falava do Água Santa, que perdeu 2, né? O Caxias só perdeu na estreia para o Grêmio, que é aquele início de campeonato, e até jogando melhor que o Grêmio em algum momento. Então ele ainda, na verdade, é aquele jogo e depois o Caxias não perde mais. Mas eu vejo assim, da maneira que o Grêmio buscou o empate, de novo, ele chega ao empate, ele busca. Tem um jogador do Caxias que é expulso, ele fica com um a mais, o Grêmio termina o jogo com a impressão de que ia virar, teria a chance de virar, mesmo perdendo alguns jogadores, entrando um jogador que muito interessante, tem cada vez jogado melhor, que é o Zinho, jogador de habilidade, que tem superado aí a carência desse jogador driblador que vai para cima por causa da ausência do Ferreira. Eu olhando aqui a escalação, o que tem do Grêmio que a gente vê tantas mudanças, que jogou com o Lucas Silva, o Cristaldo, que é aquele que faz o meio, o Soares, o Vina sem o Ferreira. Eu senti muita falta de banco no Grêmio, a gente vê isso, falta jogadores vindo do banco. E aí ele teve que se utilizar de outros jogadores, mas o Zinho supriu isso. O Grêmio melhora quando entra esse jogador. E até aqui entra o próprio Gustavinho, que entrou, e o Galdino. Mas aí cai um pouco o rendimento do Grêmio. Então o jogo pareceu, assim, de certa forma, equilibrado. O Grêmio, nessa questão individual, pode acabar superando a equipe do Caxias. Eu vejo que, com vantagem, a Arena, muita força, o Grêmio pode ter o retorno do Kahneman,
e do próprio Carbajo, que esse sim muda muito o meio de campo. O Felipe Carvalho faz muita falta no Grêmio. Mas o Grêmio hoje tem um time titular. O reserva do Grêmio, para grupo, para brasileiro, que se esperava, um Grêmio assim que, olha, o Grêmio vai voltar com tudo na primeira divisão. Não sei, não. Porque ao longo do... Ele praticamente corre só no brasileiro, tem Copa do Brasil também, não tem Libertadores nem Sul-Americana. Então, ele tem um calendário menos apertado. Mas eu vejo assim o jogo em aberto, Caxias tem que ser respeitado, mas o Grêmio, para mim, é favorito. E ainda é vexame o Grêmio perder para o Caxias. Foi feita essa pergunta também semana passada e eu pensava nisso, que era em relação ao Ipiranga de Erechim e em relação ao Caxias. Qualquer um que não chegasse na final, o Inter já cometeu esse vexame. Agora, o Grêmio não sendo campeão, para mim também é, por mais que o Caxias seja uma grande equipe. Mas o Inter está aí nessa questão de Libertadores agora. Tirou o Alê aí, cara? Cadê o Alê? Não fui eu. Acho que teve um sinal aqui. Daqui a pouco o Alê volta. A gente segue por aqui até que o Alê volte para comentar alguma coisa do Campeonato Gaúcho. Mas tem essa expectativa de Libertadores. Não sei se a gente vai começar a Libertadores rodando os estados ao seu comando aí, Saraiva, mas de Grêmio e Caxias, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou tiverem alguma dúvida para colocar, o Alê já está voltando aqui. Já voltou o Alê. Conexões, Bob, né? Estamos... Se o Bob e o Ali quiserem comentar, tá tranquilo. Senão já pulamos para Libertadores. Não, eu só vou dar minha explicação. O dedo gordinho, chegou a mensagem aqui, meu dedo é gordinho, apertei o botão errado. Tira esse dedo gordo daí, como diz, né? Gordinho, cara. Criada paçoca. Vamos o dedo do levantador de vôlei, né? No detalhe, quantas vezes ele bloqueou e garantiu até título nacional bloqueando bolas aí, o Alê. Eu acompanhei a carreira como jornalista e como jogador. Olha, isso um dia dá um programa aqui, o dia que Alê foi levantador e foi o melhor em quadra num grande jogo de vôlei. Vamos falar. Olha, essa memória, isso aí vale a história, a lembrança como atleta. E cara sensacional como atleta, que é o Alê também. Vocês não conhecem tanto assim como a gente que acompanhou de perto. Então, meus amigos, a ideia agora é que cada um nas suas cidades, nas suas praças, falemos agora, né? Sobre Libertadores da América. Vamos lá. No Rio de Janeiro aqui, a gente tem na quarta-feira Alcas e Flamengo, Sporting Cristal e Fluminense. Podem dar pitaco. O Alcas é o atual campeão equatoriano, um time fundado por uma empresa de combustíveis multinacional, estreante em Libertadores, mas é o campeão equatoriano. Sporting Cristal, já mais tradicional, comandado pelo Thiago Nunes, rapaz. Que loucura. E aí, Caco? E aí, Caco? Fala aí. Eu vejo assim, que eu sou muito do respeito às equipes argentinas. Fora isso, basicamente, o Flamengo parecia que ia se dar mal no sorteio, né? Quando a gente via, nossa, pega o Racing, mas eu vejo com ampla favoritismo o Flamengo para ser campeão, sair com tudo, por mais que a gente falou já do Campeonato Carioca, tudo que se fala do Vitor Pereira tentando buscar algo de diferente no Flamengo, não vejo o Flamengo se atrapalhando, somente nesse confronto contra o Racing, contra Alcas e Nublense, para mim, ao natural, é 100% para o Flamengo. Bob, Fluminense, Sporting Cristal, Sporting Cristal do Thiago Nunes, que comandou Atlético Paranaense, Grêmio, que mais? Corinthians. Assim, eu não vejo o Sporting Cristal como um grande problema, não. O Sporting Cristal que, inclusive, decidiu uma Libertadores com o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro foi campeão, mas, assim, outro século. Eu não vejo como um grande problema, não. Eu acho que o Fluminense tem boas possibilidades de fazer um bom resultado, né? A gente sempre brinca com aquela coisa do Diniz, né? De dizer assim, ele faz times que jogam muito bem, mas não ganham nunca e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que a diferença técnica é muito grande, de fato. Alê, temos aí em São Paulo Palmeiras e Bolívar, quarta-feira, Corinthians estreando na quinta-feira com a volta do Renato Augusto. Conta aí pra gente. Liverpool e Corinthians, né? Em Montevidéu, no Uruguai. Inclusive, eu vou estar lá, vou estar na cobertura, vou para lá. Legal. Vou lembrar. O Palmeiras tem esse compromisso de Libertadores entre, né, as finais do Campeonato Estadual. Acho que o mais difícil para o Palmeiras não é nem o adversário, né? É a viagem e a altitude, né? São 3.600 metros de altitude, jogar lá não é fácil, então tem que ter uma preparação.
O Abel não costuma poupar jogadores, né? Pensando na final do Campeonato Paulista, eu acho que ele não deve fazer isso, mas no decorrer da partida, pela situação, aí faz aquela retirada de jogadores importantes. Mas eu acho que o Palmeiras tem tranquilidade, inclusive para passar pelo grupo, né? O grupo do Palmeiras, deixa eu pegar aqui, ó, tem Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Talvez o Cerro seja o time mais difícil e não é um time assim difícil de ser batido, né? O Cerro Porteño, que inclusive tinha o Marcelo Moreno como centroavante na reserva, que saiu para ir para o Libertad. Enfim, o Palmeiras vai nadar de braçada. O Corinthians, apesar do Liverpool estar entre os 6 primeiros colocados, acho que é o 6º colocado, o Campeonato Uruguai está no começo ainda, é muito, muito recente para a gente falar alguma coisa, mas eu acho que preocupa muito mais a questão da estreia para o Corinthians, né? É o primeiro jogo da Libertadores, o Corinthians é um time que está ali sempre na Libertadores, né? Ficou um tempo fora, está voltando, do que realmente o adversário ser muito forte. Talvez a estreia pese mais para o Corinthians do que o enfrentamento pelo adversário. Mas o Corinthians também tem total condição de passar, acho que é um time equilibrado, que tem Argentinos Júniors, Corinthians, Independente Del Valle e Liverpool. Né? Teoricamente, antes da bola rolar, começar tudo, Independiente e Corinthians devem passar. Mas tudo pode acontecer porque joga contra o Argentinos Júnior, que tem uma tradição no futebol argentino, né? Revelou grandes jogadores, Maradona, o próprio Fausto Vera jogava no Argentinos Júnior, vai enfrentar seu ex-clube. Mas também dá para passar. O Corinthians tem feito algumas mudanças nos treinamentos, né? Está tirando o Adson do time, colocando o Juliano e colocando o Fausto Vera mais para frente, muito mais como segundo volante, mais próximo de um meia. Então deve ser uma estrutura tática diferente do Corinthians. Eu estou até curioso para ver como esse time vai jogar. Agora, o primeiro a entrar em campo é o Internacional, né? Já amanhã, contra o 9 horas da noite. Medellín, jogou em Medellín, na Colômbia. Como é que você vê aí o Inter para esse jogo e para a Libertadores, cara, como um todo? Eu tenho dúvida de dois Inter, digamos assim. O Inter, esse que perde tudo e chega na hora da verdade, se atrapalha, mas o Inter que está sempre se reestruturando com o Mano Menezes, tentando encontrar uma equipe, que eu vejo que nesse grupo, que tem o próprio Independiente, que é o adversário de amanhã, 9 horas da noite, em Medellín. Curiosidade, até no último programa a gente olhou o escudo do Independiente, a gente perguntou quem é esse aí, estava tão pequenininho o escudo do Independiente que a gente não identificou, e depois no sorteio eu vi, aquele que a gente não identificava era justamente o que caiu no potinho, lá na bolinha para o Internacional. Mas eu vejo o Inter assim, ele precisa primeiro se encontrar como time e se estruturar, e tem uma discussão muito forte no momento do Inter, que é a questão de se dá para jogar com Wanderson e Pedro Henrique juntos. O Mano não quer isso, ele vai jogar com o Luiz Adriano e o Wanderson, mas ele está colocando o artilheiro do Campeonato Gaúcho no banco, e aquele jogador que muda o jogo, que dá uma intensidade, ele não está encontrando um time com todos esses jogadores. Parecido com aquilo que a gente falava do Vitor Pereira, a convicção é do Mano, vamos respeitar o que o Mano quer como equipe de futebol. Mas por meritocracia, talvez ele enxergue, claro que eles têm características diferentes, o Wanderson e o Pedro Henrique, por característica, eu até posso optar por um por outro, mas por desempenho, o Pedro Henrique então colocaria o Wanderson nesse momento no banco. Mas tem algo que o Mano vê ali e que ele coloca daí também no meio de campo. O Depena, ele vai manter o Baralhas até que o Internacional contrate um volante, e já contratou o Gustavo Campanhago, que era o jogador que já jogou em Chapecoense, enfim, no próprio aqui no Rio Grande do Sul. Então, um jogador que vem para ser um primeiro volante, que o Inter está buscando mas ainda não vai poder estrear. Então, enquanto não tem o Gabriel, fica com o Baralhas. A lateral esquerda, assim, o René, que ainda está machucado, está o Alar. A zaga é a defesa do Inter, tem os jogadores que estão aí, a gente está acompanhando, não tem muitas mudanças no Internacional. Mas eu vejo que o Inter tem que se estruturar como equipe, ficar mais sólido na defesa. O Inter tem sofrido muitos gols por essa questão da proteção à frente da zaga, e isso reflete muito o desequilíbrio do meio de campo. De um time que joga muito em função de um jogador que está muito bem nesse momento, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick está jogando muito bem no Internacional, muito encaixado. Hoje tecnicamente, o jogador mais importante. O Inter depende muito dele, por isso o Inter também está buscando outros jogadores para essa posição, porque sabe que vai repor.
e está chegando em seguida aí, ele conseguiu antecipar do Bayer Leverkusen, ele tem uma lesão na panturrilha. O Arangues, que já jogou muito bem no Internacional e pode fazer esse segundo volante, esse médio volante e acrescentar muito ao que o Depena está fazendo, por exemplo, certamente cai. E tem ainda o Maurício, um garoto que vira e mexe, é melhor mais dentro do Beira-Rio do que fora de casa. Fora de casa, muitas vezes, ele não se impõe como jogador e talvez fosse aquele que caísse do time muitas vezes para que jogasse Pedro Henrique e o próprio Wanderson. Como eu disse que gosto de professor Pardal, eu pensaria lá na frente, quem sabe, um sistema com 3 zagueiros. Como eu não gosto muito do Bustos no Internacional em termos de avanço e marcação, apesar de um jogador que vai bem no Inter, mas pode ter o René como terceiro zagueiro, pode botar o Pedro Henrique por um lado direito fazendo uma ala, encaixa ele no time, coloca os demais jogadores que estão, treina isso e pode ter um sistema diferente do Inter, mais ofensivo, com 3 zagueiros, tendo alas mais fortes, enfim, podendo ter um corredor mais forte com jogadores pelo o próprio Wanderson fazendo um corredor esquerdo. A gente tem visto muito isso na Europa, ponteiros direitos, eles são pontas, e ponteiros esquerdos fazendo alas, desde que tu esteja bem protegido, tu cria uma variação de jogadas, e o Inter tem peças para fazer isso, mas para uma mudança como essa, tão professor Pardal assim, precisa de tempo. Mas eu vejo o Inter com chances de passar na Libertadores, mas como eu falei, o Inter acabou o ano em termos de título quando perdeu para o Caxias. Eu não vejo o Inter com chance para a Copa do Brasil, pelos adversários brasileiros que tem, alguns muito melhores e outros do mesmo nível, brasileiro muito difícil, e Libertadores também. Agora, com a vinda do Arangues, Ener Valencia que vai chegar, a gente vai ter que esperar o Inter chegar nesse nível para ver se, com esses jogadores que vão acrescentar, o Inter possa buscar um título. Eu não vejo o Inter mais um ano que vai ficar sem título, mesmo acrescentando jogadores ao seu elenco. Bob, e o Galo, então, estreia na Libertadores quinta-feira? Fala mais. E tem o Atlético Paranaense no grupo, né? Exatamente. Se der tudo, se der a lógica, se classificam o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É o grupo G, que tem o Alianza Lima, e o Libertad, que é o adversário do Atlético na quinta-feira. Em que pese o Libertad ser o líder do Campeonato Paraguaio nesse momento, não tem um time espetacular assim. Porém, o Atlético tem muitas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas importantes. Assim. Primeiro, quero saber se ele vai voltar com alguns jogadores em relação ao jogo do Campeonato Mineiro. Por exemplo, ele deixou o Saravia, lateral direito, no banco e jogou com o Mariano. Será que ele volta com o Saravia para o jogo da Libertadores? Meu primo, né? Hã? Meu primo. Teu primo. Sempre que eu chego num país de língua espanhola, vou no hotel e dou meu nome, aí diz Saravia. Eu falei, não, Saraiva. Saraiva. Então, porque é um jogador de confiança dele, foi ele que mandou buscar. Eu quero ver se ele volta com o Edenilson e o Patrick, que também ficaram no banco. Eu acho que o Edenilson não está vivendo uma boa fase, ele já percebeu isso, mas o Patrick talvez possa voltar, e aí quero ver se ele vai sacar o Johan. E ele tem um grande, enorme, gigantesco problema. Ele não tem o Hulk. Porque o Hulk tomou o 3º cartão amarelo contra o Milionários. Então ele está suspenso nessa partida. E aí a única opção que ele tem, já que o Ademir foi embora, não que fosse uma grande opção, né, para jogar por dentro, mas foi embora. O Sacha foi embora. A única opção que ele tem para jogar com o Paulinho ali é o Vargas. Então ele deve formar um ataque com Vargas e Paulinho. Então é um time que a gente ainda não... E outra coisa também, não sei se o Batalha vai ter condições de jogo, porque o único volante que o Atlético tem é o Otávio, já que o Alan está machucado. E ele gosta de jogar como volante numa linha de 3 meias. Então é um time que ainda tem uma interrogação muito grande. Como vai estar jogando em casa, empurrado pela torcida, e tecnicamente tem valores individuais melhores do que os do Libertad, na minha opinião, eu acho que a vantagem é do Atlético. Mas tem muitas interrogações para a gente descobrir ainda. Você vê, né? Que elenco bom, né? No jogo o Hulk, jogo o Vargas. Meus amigos, olha só, batemos 1 hora de programa aqui. Acho que passamos por todos os assuntos mais relevantes. Na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Linha de 4, já para falar dos campeões, não é? No Rio, em Minas,
em São Paulo, no sul do país, estaduais por todo o Brasil também. Ó. Fica aqui o convite, ó, inscreva-se no canal youtube.com/linha4. Se inscreve lá e acompanha o nosso trabalho. Beleza, galera? Valeu. Vamos nessa? Valeu, até a Valeu, próxima. Obrigado a todos. Abraços. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.